Muito bem, meus amigos, estamos de volta mais uma vez e agora para a gente poder tratar de um outro ponto da reforma, que são os procedimentos para a rescisão contratual, tá? Foi a alteração do artigo 477 da CLT, tá? Muito bem. A redação do caput do artigo 477 da CLT é a seguinte: na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo, né? Então, ocorrendo aí a extinção do contrato de emprego, quando esse caput do 477 diz anotar a carteira, na verdade ele está se referindo a quê? A anotação da baixa, né? A data de baixa na carteira de trabalho, que passa agora a ser um fator muito importante para o trabalhador no momento da rescisão, e vocês já vão ver já o motivo, né? O empregador também, com a dispensa, ele passa a ter a obrigação de comunicar a dispensa do funcionário aos órgãos competentes, ok? E por fim, obviamente, o empregador tem que fazer o pagamento das verbas rescisórias. Qual que é o prazo para o empregador cumprir essas obrigações de pagar verbas rescisórias, de anotar a baixa na carteira, de comunicar a dispensa aos órgãos competentes? Esse prazo, agora pela reforma trabalhista, foi unificado para 10 dias. 10 dias para poder cumprir todas essas obrigações. É que antes da reforma trabalhista, tinha a previsão do prazo de 10 dias, mas tinha a previsão do prazo de pagamento até o primeiro dia útil seguinte ao término do aviso prévio, quando ele era trabalhado, tá? Mas agora com a reforma trabalhista está tudo unificado, ok? Então o empregador tem que se desincumbir de todas essas obrigações. A anotação na baixa, por que eu falei que ela é tão importante? Porque agora o artigo 477, lá no parágrafo 10, ele fala que a anotação da baixa na carteira é documento hábil para poder requerer o quê? O benefício do seguro-desemprego e movimentar a conta vinculada, que é poder sacar o FGTS do trabalhador. Mas, obviamente, que se o empregador anotar a baixa na carteira, mas se esquecer de cumprir a obrigação que ele tem de comunicar a dispensa aos órgãos competentes, então de nada vai adiantar a baixa nessa carteira. Então o empregador tem que ficar atento para poder fazer também essa comunicação. Lembrando, retomando as obrigações, anotar a baixa na carteira, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e pagar as verbas rescisórias. Tudo no prazo de 10 dias. Se o empregador não observar esse prazo de 10 dias, o que acontece? Pois muito bem, nós temos uma previsão legal, artigo 477, parágrafo 8º. Então, se o empregador não observar esse prazo, ele vai pagar o valor de um salário para o empregado a título de multa pelo fato de ter desrespeitado esse prazo de 10 dias, tá bom? Muito bem. Outro ponto muito importante dentro desse tema de procedimentos para a rescisão contratual que a gente viu na reforma trabalhista é o seguinte: agora com a reforma não precisa mais de homologação do pedido de demissão para o contrato que tenha perdurado por mais de 1 ano. Essa era uma exigência da antiga legislação trabalhista, né? Antes você tinha que pedir demissão, era contrato que tinha mais de 1 ano, você tinha que ir até o sindicato para poder fazer essa homologação, ou você ia até lá o Ministério do Trabalho, né? Perante um auditor fiscal do trabalho, lá na Secretaria Regional do Trabalho, para poder fazer essa homologação, né? A empresa tinha que ligar, fazer o agendamento, às vezes o sindicato não tinha uma agenda num prazo curto, né? Mas agora, com a reforma trabalhista, qualquer tipo de rescisão
a gente pode fazer tudo dentro do RH da empresa. Não há a necessidade mais de homologação por sindicato, Ministério do Trabalho ou nenhuma outra autoridade, ok? Muito bem. Qualquer tipo de compensação de valores que for feito por ocasião da rescisão não pode exceder ao valor de 1 mês de remuneração do empregado. Tá? Esse parágrafo 5º já é redação antiga da CLT, então neste ponto a gente não verifica nenhuma alteração, nenhuma novidade da reforma trabalhista, tá bom? Muito bem. O parágrafo 4º do artigo 477 aponta ainda que o pagamento pode ser em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado para fazer o pagamento das verbas rescisórias, tá? O depósito bancário não estava previsto. É uma novidade, mas todo mundo já fazia, era perfeitamente possível fazer, não havia nenhum impedimento legal e em depositar é uma segurança até maior para o empregador do que se ele efetuar o pagamento em dinheiro, porque pagamento em dinheiro, vira e mexe, aparece discussão em processo trabalhista, o trabalhador fala, olha, eu assinei o recibo, mas eu não recebi não, o empregador fala, eu paguei, foi em dinheiro. Agora, quando entra o depósito em conta, aí não tem para onde correr, tem aquela transação bancária registrada, tá? O cheque visado, só relembrando, é aquele cheque que o banco vai, no momento que esse cheque é emitido, o banco vai lá na conta, ele vai verificar se a conta vinculada a esse cheque, se tem saldo suficiente para cobrir o valor do cheque. Esse é o tal do cheque visado. Mas, relembrando aqui, que se o empregado for analfabeto, esse pagamento das verbas rescisórias tem que ser somente por dinheiro ou depósito bancário. O cheque visado não será permitido, tá bom? Muito bem. Então é isso. Sobre procedimentos para rescisão contratual, são essas as alterações que nós tivemos com a reforma trabalhista, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!